Olha, o novo Código de Processo Civil trouxe muitas novidades. Então, para nós falarmos em poucas palavras dessas novidades, é bastante difícil, porque foram muitas. E são regras, né, instituídas dentro do novo regime legal. O Código contém uma parte geral, que o Código passado não tinha, e contém uma parte especial. Na parte geral, o Código coloca tudo o que ele achou importante de generalidade sobre o direito processual civil, a começar pela aplicação dos princípios e das regras contidas na Constituição Federal sobre o processo civil. Eu destaco um desses temas da parte geral, que é a proibição da decisão surpresa, que é no artigo 10 do novo Código de Processo Civil, e decorrência do artigo 5º, 55 da Constituição, significando que o juiz ou o tribunal não pode surpreender a parte, autor ou réu, com argumentos e decisões sobre questões que não foram discutidas e debatidas no processo. Isso já estava no sistema desde sempre, só que agora está clara a regra dentro do Código de Processo Civil. Então, antes o que você poderia entender como uma ofensa reflexa à Constituição, dificilmente chegaria ao Supremo como fundamento num recurso extraordinário. Hoje você pode alegar o descumprimento do artigo 10 do CPC e entrar com recurso especial para o STJ por descumprimento de lei federal. Então, é uma parte muito importante da parte geral do Código que eu destacaria. Outra circunstância da parte geral importantíssima é a previsão e o regramento do denominado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque cada juiz fazia a desconsideração da personalidade jurídica no processo que estava ao seu comando, da forma que ele, juiz, entendesse. Então não havia uma regra. Então tinha juiz que determinava uma penhora online dessa forma, outro juiz determinava de outra, não tinha nenhuma regra. Hoje o Código de Processo Civil tem uma regra expressa. É preciso que se instaure um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que o juiz possa invadir a esfera jurídica de terceiro, que não seja parte do processo, para fazer alguma constrição no patrimônio, por exemplo, né? Então, outra coisa da parte geral que eu destacaria. Na parte geral ainda nós temos a criação da figura do amicus curiae, previsto só para ações constitucionais, e agora está no CPC, de uma maneira geral, essa intervenção de terceiros chamada, esse incidente chamado participação do amicus curiae, quer dizer, aquele que colabora com o tribunal, está previsto agora na parte geral. A parte geral ainda contém uma outra situação que exterminaram com o processo cautelar do Código de 73, tinha um livro específico para ele, livro 3, agora não tem mais. Agora as cautelares em geral, elas se juntaram com as tutelas, digamos, antecipadas e formaram o que a parte geral chama de tutela provisória, que é o gênero do qual são espécies. A tutela de urgência, a tutela de evidência. Aí englobadas as medidas cautelares, propriamente ditas, de segurança, não é, do resultado do processo, e as medidas antecipatórias de mérito. Então, uma grande novidade que o Código, ele só reajeitou essa matéria. Não tem nenhuma novidade do ponto de vista, digamos, ontológico, mas houve um rearranjo. Acabou-se o processo cautelar e a tutela antecipada e colocou-se tudo como se fosse tutela provisória na parte geral. Aplica-se a todo e qualquer processo e procedimento. São as novidades da parte geral. O Código contém uma parte geral, que o Código passado não tinha, e contém uma parte especial. Parte do processo de conhecimento, uma das novidades importantes que eu acho foi uma regra mais específica sobre fundamentação das decisões judiciais. O artigo 489, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, prevê que o juiz deva tomar algumas medidas de cautela para fundamentar as suas decisões. Também já está no artigo 93, 9 da Constituição. Houve uma polêmica muito grande por parte da magistratura de querer o veto desse artigo, porque seria um absurdo. Está na Constituição que a sentença judicial e a decisão têm que ser fundamentadas. Então o CPC diz qual é a forma de fundamentação. Mais nada. Então não tem nenhuma novidade, não é nenhum atropelo, não é nenhum bicho de sete cabeças. É coisa absolutamente normal. Mas como houve muita polêmica, eu chamo a atenção de vocês para o exame desse artigo 489, notadamente o seu parágrafo 1º.
do Código de Processo Civil novo, né? A parte, digamos, de recursos tem muita novidade, porque um dos estrangulamentos digamos, da prestação jurisdicional do Brasil é o número excessivo de processos que nós temos tramitando no foro brasileiro. Então, o que pensou o legislador do CPC? Tanto o antiprojetista como o projetista e o legislador mesmo, né? O que eles pensaram? Bom, tem que diminuir o número de processos e também o número de recursos. Então, essa foi uma das filosofias do novo Código. Por isso, exterminaram com o recurso de embargos infringentes, eles não existem mais. O que existe agora é uma técnica de julgamento quando há um julgamento não unânime em determinados processos de competência originária ou de recurso. Se for não unânime, o Código cria um procedimento chamado de julgamento com colegiado estendido. Então, em vez de 3 julgando, 5 passarão a julgar no mínimo, né? Então o julgamento não termina, ele continua ou na mesma sessão ou em sessão seguinte. Não é a mesma coisa, não é um recurso, não são os embargos infringentes do CPC 73, mas é uma técnica de julgamento que foi instituída pelo novo CPC. Novidade? Já estava nas ordenações afonsinas 1340. Tem 700 anos, ou 800, esse instituto. E quem fez o código acha que é novidade, mas não é. Isso aqui é uma coisa bastante antiguinha, né? Só estou dizendo para vocês com uma curiosidade, porque, como eu disse no início da nossa entrevista, o código contém novidades? Sim, são regras novas. Mas o processo não muda. Tem petição inicial, tem contestação, tem prova e tem sentença e recurso. Isso não muda. Isso é uma ordem natural e lógica de todo o processo. E de procedimentos também. O que muda são as regras, né? Como isso se ordena dentro de um determinado processo judicial. Então, essa é a novidade do CPC. Mais ainda nos recursos, criamos o agravo de instrumento casuístico. Só cabe em algumas hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC. Bom, péssimo, horrível, né? Por que horrível? Porque o agravo, agora, no Código de 73, como é que ele era? Ele cabia de qualquer interlocutória, não tinha nenhuma dúvida. Melhorou o sistema que era do Código de 39, que também previa agravo casuístico e criou uma série de dificuldades para o jurisdicionado e para os tribunais brasileiros, né? De se saber que aqui não cabe recurso, não está previsto o agravo, então não cabe, mas é muito urgente, o que pode caber? Aí inventamos correição parcial, reclamação, várias, mandado de segurança, contrato judicial sobre o qual não caiba recurso. Então nós inventamos um monte de coisa. Em 73, acabamos com essa parafernália, cabe agravo de qualquer interlocutória. Melhorou a vida de todo mundo. 2015, o legislador, esquecendo a história do processo brasileiro, vem e fala, vamos fazer o agravo casuístico de novo, igual o Código 39. Uma experiência que não deu certo em 50 anos, e mais 30 de CPC, em 80 anos não deu certo, a gente volta a ela. Quer dizer, eu achei que foi o maior retrocesso do Código de Processo Civil, foi fazer o agravo do 1015 ser casuístico. Mas essa é uma opinião pessoal, só o tempo dirá quem é que tem razão.